Bom, minha gente, estamos aqui nesta quarta-feira, né? Por falar nisso, amanhã, quinta-feira, tem bate-papo com o Bo Williams às 17h30 amanhã, hein? Ele pediu para adiar meia hora, em vez de ser às 17, que ele tem imersão, ok? Então vamos fazer isso, né? O Bo merece. E a gente faz um belo bate-papo amanhã. Bom, o milho, né? O milho foi com folga ali, né? Com folga não, ele foi exatamente nos 45,50, mas teve bastante volume, né? Teve um movimento grande ali nos 45,50. Legal que todo mundo pôde aí usufruir desses 45,50. Eu contei ali no Times e Trades, pelo menos uns 70 contratos somando assim, num primeiro momento. Depois teve mais 30 ou 30 no primeiro momento e 70 no segundo, enfim. Mas entre 50 com 55, 50 com 52, que seria uma diferença de 2 centavos, né, deu uns 150, 180 contratos, quer dizer, foi por bastante tempo, sem contar os 53, 55, 60, enfim. O importante é que foi lá e foi com folga, não é tipo assim, foi lá um contrato, bateu e voltou, não foi isso, né? Teve ali o candle, tá fechado aqui nos 60 minutos só com um fio, né? Só um paviozinho encostando ali, mas na verdade ele teve um volume bastante interessante aqui, não foi ruim, né? Aqui, vamos ver o fechamento aqui nos 5 minutos, né? Nos 5 minutos 45,55 fechamento, para vocês verem, né? 45,50. Então realmente ele teve foi bastante positivo, né? Esse 45,50 subiu, né? Tá subindo de novo aí. Agora foi cansativo chegar nesses 45,50, né? Foi uma trajetória e tanto, né? Com muita conversa, né? 10 dias aí de muito papo, vai, não vai. Lateralizou aqui um dia e tanto, né? Quase 2 dias, depois caiu, subiu de novo, lateralizou, e aí sim ele começou a se entregar, lateralizou de novo e agora foi. Dentro das condições que a gente está vendo, né? Isso pode ir um pouquinho mais longe, tá bem? BGI-K, esse tá complicado, né? O animalzinho subiu, não para de subir, está dificultando a vida da gente. Vendido, né? Não do comprado. Mas ele fez essa... desde o dia 13, né? Desde segunda-feira para cá, ele subiu R$7. É uma pancada, né? É um valor muito, muito forte, muito alto. Só que eu estava reparando, vamos confirmar agora, o volume, né? 700 agora contratos, né? Mas vou te dizer... Eu acho que até o fechamento, nem sei se foi muito assim, mas eram acho que 2 da tarde ou 3 da tarde, ele ainda estava lá com 200 contratos, 300 contratos. A parte da manhã, então, foi um horror, tinha 80 contratos. Então, está muito complicado, né? E as demandas muito complicadas, né? Milho não, 3.920 contratos é um dia bem bom para o milho, né? E vamos ver como que isso vai se comportar. O que a gente enxerga, né, ou pelo menos no momento que eu estou enxergando disso tudo, é a desestruturação do sistema americano, né? Eu gosto de olhar para lá porque a situação lá é bastante crítica e a gente vem enxergando algumas coisas bastante sérias lá. Então os frigoríficos pararam lá. E com isso, a cadeia para trás ficou a ver navio. Então o cara que tem um porco, né, o maior frigorífico de porco americano parou totalmente. E ele, por consequência, o porco ficou na fazenda. E o dono do porco vai ter que dar um jeito nesse porco, né, ou ele abate de uma outra maneira, ou como é que ele vai segurar esse porco, por quanto tempo, de que maneira. Ele não vende, ele não recebe, ele não paga a ração, quem faz a ração não paga quem forneceu o milho, a soja. Hoje o milho foi
preços baixíssimos em Chicago, né, a $3, provavelmente vai perder os $3 lá, ou os 300 cents, como quiserem, não faz diferença, é só uma interpretação. Então, é bastante complicado. Vai faltar carne para o americano comer. Não é bem assim, né? O americano ele tem aí um estoque congelado grande, né? O americano é cheio das neuroses dele em termos de bunkers e essas coisas todas, e estratégias, enfim, né? Eles estão sempre preparados para alguma coisa, então eles têm muita coisa congelada, porém, né, eles estão acostumados a comprar carne fresca e tal, e isso vai demandar por um tempo isso vai ser suficiente, talvez, para esses frigoríficos voltarem. Agora você tem que imaginar o seguinte, né? É uma notícia que eu coloquei no grupo hoje, que a gente tem aí uma condição aqui no Brasil, que os frigoríficos que não exportam já estão com 50% de capacidade ociosa e os que exportam estão com 30%. Né? E o representante da categoria ainda comenta, olha, se a gente conseguir pagar os custos e os salários, vamos tocando desse jeito. Né? Agora, por que isso está acontecendo? Porque o consumo caiu. Agora, você imagina o maior frigorífico de suínos dos Estados Unidos, né? Onde tem uma redução de demanda. Por outro lado, eles têm uma quantidade muito grande de funcionários com Covid-19. Os caras, imagina o cara começar a trabalhar no vermelho, num volume gigantesco desse. O cara fecha e nunca mais abre. Né? Então esse é um dos motivos que eles fecham também. Passando isso para nós aqui, então a gente enxergando que os frigoríficos têm 50% de ociosidade sem exportação e 30% de exportação, e se as coisas continuarem dessa maneira, é difícil entender como é que o boi está subindo de preço, né? É complicado, tanto que a gente vê o CPEA um dia acima de 200, outro dia abaixo de 200, é uma variação de 3, 4% para cima, 3, 4% para baixo, exatamente porque não tem volume, porque os abates estão dessa maneira, esporádicos, né? Os grandes consumidores, que são os restaurantes e bares, estão fechados. Né? Hoje o governo do estado do Rio Grande do Sul, com exceção da capital e a região de Caxias, o resto do estado pode, dependendo dos seus prefeitos e da gravidade que tem a doença, eles podem abrir com algumas restrições, com bom senso e tudo. Vai ser feito um controle, já foi montado um controle muito bom no estado para saber se alguma região vai começar a aumentar a doença, para entrar em restrições novamente, né? Porque foi um efeito muito positivo no Rio Grande do Sul, a restrição social, e o Rio Grande do Sul, pelos dados apresentados hoje, foi o estado que menos teve doenças, menor impacto, enfim. Aí tem que entrar lá e olhar os dados. Então a gente precisa de informações para frente para termos uma ideia. Se não tivesse o Covid, né, eu não teria feito essa venda no milho, ou talvez tivesse feito, mas não com o objetivo tão de 45,50, mas seja como for, a gente ainda pode ver esse milho cair mais, ele pode ter uma redução maior ainda de valor, ele pode perder os 45, pode ir até a 38, né, não sabemos, isso aí vai depender de vários impactos. Mas se não fosse isso, né, eu já ficaria cauteloso com o clima. A gente tem que começar a prestar atenção em clima, né? O clima ele pode começar a influenciar de maneiras diferentes. Esse ano a gente está com muito frio. E esse ano tudo é diferente, né? O ano, janeiro, fevereiro, março, abril, agora o Mar da Galileia também, há 300 anos não tinha ondas que invadiam lá cidades, não sei o que, ainda eu preciso ir atrás dessa notícia, não fui ainda, né? Que na verdade o mar é uma lagoa enorme, mas é tão grande que chamam de mar, enfim, mas teve lá um movimento X que há 300 anos não tinha. Então, esse ano, daqui a pouco, neva esse ano em Brasília, Deus me livre, mas, enfim, as coisas estão bastante complicadas, né? As coisas estão ficando, um ano extremamente atípico,
Agora a gente tem que prestar atenção, saber se realmente vai ter uma desaceleração muito grande em relação ao consumo desse milho, né? E já tendo ofertas no mercado, esse milho começa a cair de preço, ou se a gente vai ter um problema climático que vai então deixar muito estreito, né, o nosso estoque de milho, mesmo com essas restrições todas, a gente possa ter aí uma alta no preço, exatamente por uma escassez muito grande de milho. Não que o Paraguai e a Argentina não possam nos fornecer milho, mas enfim, né, até mesmo os americanos poderiam nos fornecer milho. Mas assim mesmo a gente fica numa situação inusitada. Neste momento, eu quero observar esses próximos 2 dias e a entrada da semana que vem, para a gente ter uma noção que vai acontecer, as notícias em relação ao milho, para poder me situar de uma maneira melhor. O boi, eu ainda acho que esses preços estão na bolsa, o volume está muito baixo, não está condizendo, né? Esse CPEA é muito complicado, então vamos ver. Vamos esperar para ver como é que a gente consegue ter uma noção melhor. Mas eu disse que o boi até amanhã ou sexta, no mais tardar, tem que tomar uma definição, porque ele tá judiando muito e com essas distorções ficam bastante difíceis, né? Vou ficando por aqui hoje. Amanhã tem Bo Williams, 17h30, tá? Ficou marcado 17h30, batendo um papo amanhã ao vivo com ele. Tá? Abração para vocês e até amanhã.